Na nossa palestra, nós vamos começar com a parte de arrecadação, né? Que os senhores são os maiores fornecedores desse nosso insumo. Então, o Hélio vai começar falando sobre arrecadação, conectividade social, depois a gente vai falar sobre a questão ele mesmo vai falar sobre a questão da individualização, depois nós vamos passar para a questão do tratamento do cadastro, aí, posteriormente, nós falaremos sobre parcelamento, certificado de regularidade e, por último, o documento de saque, o novo documento de saque do FGTS. Então, vou passar a palavra ao Hélio Carlos. Bom dia a todos. Bom dia, pessoal. Isso. Vamos fazer o seguinte, eu vou para a galera, ok? Descer aqui e vou para a galera. Fica melhor. Já vi muito colega cair do palco. Então, vamos para a galera. Brincadeiras à parte, gente. Bom dia. Eu sou Hélio, sou da coordenação de individualização de valores do FGTS. Ok? Trabalho na área de arrecadação. Alguém já falou aqui, ai Jesus. Vamos lá? Então, vamos lá. Então, como o Marcos já adiantou, né, nosso roteiro é, vamos falar sobre conectividade social, a parte de regularizações, que é a individualização, os acertos cadastrais do parcelamento, o CRF, tá, o novo modelo do termo de rescisão de contrato de trabalho e a legislação do FGTS. Ok? Primeiro vamos falar, gente, a gente costuma dizer lá na gerência de filial, do FGTS, que a porta de entrada do FGTS é a arrecadação. É mesmo arrecadação? Ou são vocês? A porta de entrada do FGTS. A arrecadação até faz o processamento daquilo que vocês fazem entrar no FGTS. Né? A informação dada ao FGTS é prestada pelas empresas, ou a quem elas delegam para representá-las, no caso, os contadores, as empresas de contabilidade. Essa é a porta de entrada do FGTS, ali que estão os insumos. Né? Então, quando a gente começa bem, a gente vai sempre bem. Quando a gente começa mal, a gente vai mal. Por que o Hélio está falando isso? O FGTS, ele não é só arrecadação. Ele é a área de recuperação de créditos que trata dos débitos, da cobrança dos débitos do FGTS. Ele é a área de regularização cadastral, a área de gerência do cadastro, a coordenação do cadastro, que trata as informações cadastrais do FGTS. A área de pagamento do FGTS, essa aí se desmembra, não só no pagamento ao trabalhador, como também na devolução de valores e na moradia própria. Né? E outras áreas. No CRF, certificado de regularidade de fundo, que na realidade ele não é certificado de adimplência, ele é certificado de regularidade, e a gente vai falar mais à frente sobre isso. Então, se você começa bem, mandando uma informação consistente, uma informação correta, com certeza a tua empresa não vai ter um problema cadastral, ou o seu empregado não vai ter um problema cadastral. Com certeza você recolhendo corretamente, não vão aparecer débitos de última hora. Meu Deus, eu tenho que participar de uma concorrência, né? E não consigo participar porque eu tenho um débito, porque eu fiz uma informação errada. Né? Com certeza o seu trabalhador, o seu empregado, na hora de sacar o dinheiro, em função de uma demissão, às vezes, né, isso já é uma coisa traumática para o trabalhador, chegar lá na hora e não poder sacar porque a conta dele tem uma inconsistência cadastral, porque a empresa informou errado na hora da arrecadação. Então, gente, isso aí tem outros desdobramentos. Mas a porta de entrada do fundo são vocês. Eu só processo. Caixa Econômica Federal não é o gestor do FGTS, ela é o agente operador do FGTS. Lei 8.036. Ninguém vai decorar número de lei aqui não, por favor. Tá? É só para a gente saber que nós somos apenas os agentes, o agente operador do FGTS. Eu processo aquilo que me informa. Certo? Então, isso é muito importante. Na hora que a gente vai prestar as informações inerentes ao FGTS, na hora que a gente vai fazer o recolhimento do FGTS, é muito importante a gente prestar muita atenção naquilo que a gente está informando, porque aquilo vai para o sistema. Tem um ditado militar que se fala
que é fazer bem feito para não ser refeito. Então, faça direito, faça perfeito, bem feito, para não ser refeito. Certo? Porque na hora de refazer, dá mais trabalho do que fazer. É ou não é? Tenta refazer um troço, que aquilo tem um desmembramento em várias áreas de uma determinada, no caso do fundo de garantia, vai refazer para você ver como aquilo influi em várias áreas do FGTS. Então, na hora de refazer, dá mais trabalho do que fazer certo. Legal? Então, vamos lá. Vamos falar primeiro sobre conectividade social. Esse toque que eu dei antes, tá? É importante que vocês vão ver, no decorrer da nossa palestra, outros colegas aqui vão falar, tá? Cada um sobre uma partezinha do FGTS. Vocês vão ver como tudo isso que eu falei agora no início vai respingar, desculpa o termo chulo, em tudo que eles vão falar. Tá? Vamos falar sobre conectividade social. Antes de a gente começar a falar, né, a Caixa está ciente que o Conectividade Social Padrão ICP, antes daquele disquete, né, aquele certificadozinho de disquete que todo mundo conhece, foi implantado. O Conectividade Social é apenas um produto que foi agregado, mais uma funcionalidade que foi agregada ao certificado social, a Conectividade Social Padrão ICP, né, o certificado padrão ICP, né, porque o certificado ICP, como o Leônidas falou anteriormente, ele serve para uma série de coisas. Né? Declaração de imposto de renda, uma série de coisas, e o Conectividade Social foi agregado ao padrão ICP. A Caixa está ciente dos problemas que têm ocorrido no Conectividade Social, no padrão ICP, fora do ar, não consigo acessar, porque eu quero mandar o funcionário embora, não consigo, eu vou pagar a multa. Né? Isso aí a gente já está careca de saber. Tá? Recebemos muitas reclamações. Caixa já catalogou todos os problemas que ocorreram no Conectividade Social e já está tratando esses problemas de forma a resolvê-los definitivamente. Poderão ocorrer outros problemas? Poderão. Quem é aqui da época do início do Cefip? Eu sou da Xuxa para cá, tá? Mas quem é da época do início do Cefip aqui, ou do Conectividade Social Padrão AR, aquele disquete, sabe que no começo também deu problema. Deu ou não deu problema? Receita Federal, Leônidas, se estiver aqui, não vai deixar eu mentir. Quando começou também deu problema. Tudo que é novo dá problema. Ah, mas espera aí, vocês não testaram? Testamos. Mas sabe quem é que testa tudo que se coloca no mercado? Somos nós, consumidores. Tá, gente? Então, não estou aqui pedindo um pouquinho de paciência para ninguém, não. A Caixa está ciente de todos os problemas, já está tratando todos esses problemas de forma que não voltem a ocorrer. Ok? Melhorou um pouco. Se é que não melhorou aqui, eu vou embora. Melhorou ou não melhorou, gente? Ah, então tá. Melhorou, né? Legal. Mas olha só, gente, o ICP Brasil, conforme o Leônidas falou, né, certificado padrão ICP, ele não é obrigatório para todo mundo. Tá? Por exemplo, aquele bom e velho disquete, ele ainda pode ser emitido para as empresas, tá, de pequeno porte, microempresas e microempreendedores individuais. Eles não são obrigados a ter, para fins de relacionamento com o FGTS. O relacionamento com o FGTS tem que ser feito sempre via Conectividade Social. Ou seja, a transmissão de arquivos de recolhimento regular, a transmissão de arquivos rescisórios, e aquele relacionamento no canal do empregador, informação de afastamento, algumas alterações cadastrais, tem que ser feito sempre via Conectividade Social. Entretanto, para esses 3 tipos de empresas, ou seja, empresas de pequeno porte, as microempresas e o microempreendedor individual, não é obrigatório ter o certificado padrão ICP Brasil para você acessar o Conectividade Social. Então, aquele bom e velho certificado em disquete, ele poderá ser emitido não só em disquete, como também em pendrive, né, até porque as máquinas hoje já não têm mais drive de disquete, né, algumas placas-mães já não vêm nem mais com slot para você colocar o disquete. Tá? Pode ser feito também em pendrive. Tá? Mas somente para esses 3 tipos de empresa. Tá? A empresa de pequeno porte e a microempresa tem que ser optante pelo Simples Nacional com até 10 empregados. Ok? Ah, alguém já foi à agência Caixa, a agência Caixa disse que não emite. Emite sim. Ok? Legal? Então vamos para frente. Certificados novos ainda em disquete.
nem todas as funcionalidades vão estar disponíveis nesse certificado antigo de disquete. Hélio, você disse que as empresas vão ter direito a ter esse disquete? Vão, só que algumas funcionalidades elas foram retiradas de produção antes da obrigatoriedade de ceder esse tipo de certificado àqueles entes anteriores que eu mencionei. Então, por exemplo, se a empresa tem um certificado em disquete e ela esteja enquadrada naquelas diretrizes anteriores, ela não vai conseguir outorgar uma procuração eletrônica, ela não vai conseguir solicitar uma informação de saldo, alteração de endereço e nem visualizar as retificações efetuadas. Isso somente no padrão ICP Brasil. Ok? A Caixa, gente, ela é obrigada a cumprir a legislação. Tá? Se eu voltar aqui, ó, a Caixa, ela, antes da edição da Resolução 94 e da Lei Complementar 123, a Caixa já tinha tirado de produção essas 4 funcionalidades. Você não tem como voltar essas funcionalidades. Tá? Então, esses certificados padrão Caixa ou disquete, eles não vão ter essas 4 funcionalidades. Ok? Outra coisa também importante, novas funcionalidades que, por acaso, forem agregadas ao Conectividade Social somente no padrão ICP Brasil. Vamos dar um exemplo aqui. Hoje, por exemplo, a gente quando vai consultar um CRF, que você entra lá, entra com o CNPJ da empresa, o que aparece? Ou está regular ou não está regular. Né? Se não está regular, compareça uma agência. Não é assim que funciona? Futuramente, não sei quando, a empresa poderá acessar e verificar exatamente qual é a sua inconsistência. Tá? Isso só vai valer para o ICP Brasil. Aqui para o certificado padrão Caixa, não vai valer. Ok? Então, vamos começar a falar sobre procuração eletrônica no padrão ICP Brasil. O Leônidas aqui deixou muito claro, acho muito feliz no que ele falou, com relação ao não repúdio do certificado digital padrão ICP. Né? Gente, tem uma coisa importante. Você, quando... Eu sei que vocês aqui são, na grande maioria, escritórios de contabilidade. Eu sei o quanto é complicado. Né? Poxa, eu tenho clientes, às vezes, que têm 85 anos de idade. O cara não... Pessoa, né? Como eu, já sou analógico ainda, não sou digital. Nós, os mais novos, são digitais. Nós, os mais velhos, são analógicos. Né? Não denegrindo. O que acontece? É complicado, às vezes, você explicar para uma empresa, não, doutor, o senhor tem que ter o seu certificado, eu tendo o meu, e o senhor tem que me outorgar uma procuração eletrônica. Né? Existe uma coisa, quem advogado aqui pode até corroborar com o que eu estou falando, chamada irretratabilidade. Ou seja, eu não vou poder chegar nunca na frente de um juiz e dizer assim, excelência, não fui eu quem fiz. Foi sim, amigo. O certificado padrão ICP Brasil é a tua assinatura eletrônica. É como se você tivesse assinado eletronicamente. Tá? Se você fez com seu certificado, você é o responsável. E nós temos, a Caixa está fazendo uma verificação constante com relação a IP de máquina. Eu sei, aqui não vou perguntar, tá? Numa palestra anterior que eu fiz, até com contadores, um colega de vocês se levantou e disse assim, poxa, eu vou ter que ter 750 cartões na minha mão de clientes. Falei, porque hoje você já tem 750 disquetes, né? Pelo que eu estou vendo, o cliente tem o certificado e ele dá na tua mão junto com a senha, não é isso que acontece? Não, mas não é o certo. A gente costuma falar nas palestras o que é certo, só que eu não vou sair daqui, atrás de cada um de vocês, tá pegando o cartão do cliente, né? Não. Você tem cartão de banco aí? Me empresta ele? Com a senha? Alguém já pulou de paraquedas aqui, gente? Pelo menos alguém tem vontade? Eu tenho vontade de pular. Minha mulher falou que pede divórcio, eu estou pensando seriamente em pular de paraquedas. Mas vamos lá. Mas se vocês fossem pular de paraquedas, alguém deixaria eu dobrar o paraquedas de vocês? Você deixaria eu dobrar o teu paraquedas? Não? Pois é. Eu também não. Então, assim como ele não me dá o cartão dele do banco com a senha, não quer me, egoísta ele, não quer me emprestar o cartão dele, eu também não deixaria ninguém dobrar o meu paraquedas. É legal você pegar o cartão, não estou falando aqui, são vocês, o cartão do cliente com a senha, não é legal. O correto é o cliente ter o certificado dele padrão ICP e outorgar eletronicamente uma procuração para o escritório de contabilidade de vocês. E nem sempre é o dono do escritório quem vai operacionalizar o FGTS.
um funcionário do escritório, o qual deverá também estar certificado, e o qual receberá essa outorga eletrônica em subestabelecimento. A gente vai falar rapidinho sobre isso daqui a pouco. Então, gente, isso é o correto. A nossa função aqui nas palestras é dizer o que é o correto. Tá? Como o Leônidas falou, é uma assinatura eletrônica, não repúdio e retratabilidade. Eu não posso dizer em juízo amanhã que não fui eu. Agora, a Caixa está monitorando os IPs das máquinas. Nós estamos monitorando. Opa, peraí, tem um determinado IP que tem 300 transações de candidato social com 300 certificados diferentes. Claro, a empresa está dando um certificado na mão do escritório com a senha. Não é legal. Até porque eu não quero vender certificado para ninguém, porque eu não sou a única autoridade certificadora. Tem outras autoridades certificadoras. Tá? A gente só está preservando a segurança, tá, do sistema. FGTS é o terceiro maior sistema do mundo, gente. A gente só perde para o da NASA e da IBM. Não tem foguete da NASA e nem computador da IBM com velocidade suficiente para rodar todo o sistema do fundo de garantia de uma vez. Tá? Tudo que envolve grana, tem sempre alguém querendo fraudar. Tudo. Receita Federal, Fundo de Garantia, Previdência, tudo. Tá? Então, gente, é só um toque que eu estou dando, só. Tá? Procuração eletrônica é uma coisa muito importante. Ok? Então, as modalidades de outorga de procuração no ICP Brasil, quem já assistiu palestra comigo já deve ter visto isso aqui, vamos dar uma recapitulada rápida. Uma pessoa jurídica pode outorgar uma procuração para outra pessoa jurídica. Um exemplo de vocês, eu tenho uma empresa, né, e eu outorgo contratos de serviço do escritório de contabilidade para operacionalizar o FGTS em meu nome. Evidentemente, eu tenho que ter meu certificado do escritório dele e outorgo uma procuração eletrônica para o escritório de contabilidade. Pessoa jurídica, pessoa jurídica. Eu posso outorgar a procuração eletrônica à vontade, numa linha horizontal. Se eu quiser contratar 500 escritórios de contabilidade, eu contrato. Basta eu ter grana para pagar todo mundo depois. Tá? Mas eu posso. Linearmente, eu posso contratar quantos eu quiser e dar quantas procurações eu quiser. Pessoa jurídica, pessoa jurídica. Tá? Entretanto, uma pessoa jurídica que recebe uma procuração, ela não pode repassar essa procuração para outra pessoa jurídica. Tá? Ou seja, o escritório resolve terceirizar as atividades dele para passar para outro. Não pode. Ok? Pessoa jurídica, pessoa física. O presidente da Caixa, né, um belo dia ele foi lá e tirou o certificado da Caixa Econômica, CP Brasil lá, bonito. Só que não é o presidente da Caixa, como exemplo, que entra no departamento pessoal da Caixa para transmitir o arquivo CFIP da gente, nós empregados da Caixa. Tem um colega lá dentro do departamento pessoal da Caixa que também tem o seu certificado de pessoa física, né, e recebe uma procuração eletrônica do certificado pessoa jurídica da Caixa para poder operacionalizar o FGTS em nome da Caixa. Procuração pessoa jurídica, pessoa física. Eu tenho um certificado da Caixa, tá? Eu tenho um certificado de pessoa física, eu tenho uma procuração da Caixa para representar. Se a Caixa quiser passar uma procuração para os 90 mil funcionários dela, ela pode fazer isso. Numa linha horizontal, desde que o funcionário, né, desde para aquela pessoa física que ela está passando a procuração eletrônica, tenha vínculo empregatício com a empresa. Ok? Você não consegue dar uma procuração de uma pessoa jurídica para uma pessoa física sem que esta tenha o vínculo empregatício. Como é que é visto esse vínculo empregatício? Através da conta do fundo de garantia. Através do PIS. A chave primária de localização de uma conta do fundo de garantia é o PIS. Ok? Então, através do PIS, ou você entrando com o CPF, a gente busca o PIS correspondente daquele funcionário, é verificado o vínculo empregatício. Se está ativo, está. Se está ativo, ótimo, vai receber a procuração eletrônica. Ok? Subestabelecimento. Isso aí afeta vocês. Se eu tenho uma empresa, contrato o escritório de contabilidade dela, passei uma outorga eletrônica para o escritório dela, evidentemente que não vai ser ela quem vai fazer. Tem 300 empresas, vários empregados. Ela vai delegar aquele trabalho a um determinado empregado do escritório dela. Então, esse empregado tem que ter um certificado de pessoa física e ela vai outorgar, ela vai subestabelecer, melhor, aquela procuração que ela recebeu, ela vai subestabelecer para um funcionário. Legal? Então,
Como é que funciona esse subestabelecimento? Se o escritório tem 200 empregados, ele recebeu uma procuração eletrônica da Caixa Econômica Federal, ele pode subestabelecer para esses 200 empregados dele, desde que essas pessoas físicas tenham o vínculo empregatício com o escritório. Ok? Isso numa linha horizontal. O escritório tem 200 empregados, recebeu uma procuração eletrônica e subestabelece para 200 empregados. Agora, numa linha vertical, Hélio, como é que é isso? Como é que você se chama? O Luiz, tá? Ele, no escritório dele, ele recebeu uma procuração da Caixa Econômica para operacionalizar o FGTS. Só que ele foi e subestabeleceu para a Sônia. Um belo dia, a Sônia vai ter que entrar de férias, né? Lá para Miami, Cancún, mas vai ter que entrar de férias. Aí a Sônia vai fazer o seguinte, como é que você se chama? Rita, Lilian. A Sônia vai e subestabelece aquele subestabelecimento para a Lilian. Aí a Lilian, um belo dia, foi destacada lá para Recife, tem que resolver um problema na sucursal lá de Recife. Alguém tem que fazer meu trabalho. Ela vai e subestabelece para Luísa. Aí a Luísa ganha na Mega Sena. Vai, né? Luísa, alguém tem que fazer meu trabalho. Subestabelece para Cristiane. 4, né? 4 pessoas. Olha ali, ó. Numa linha vertical, 4 subestabelecimentos. Ou seja, ela entrou de férias, subestabeleceu para ela, que por acaso, naquele momento, não podia desempenhar suas funções, subestabeleceu para ela, que ganhou na Mega Sena, subestabeleceu para ela. 4 níveis. Tá? Agora, todos têm que estar certificados e ser empregados do escritório de contabilidade. Estou pegando o exemplo de vocês. Aí um quinto resolve entrar na brincadeira. Numa linha vertical, não pode. Até 4 níveis. Legal? Tranquilo? Subestabelecimento pessoa física, pessoa jurídica. Ué, Hélio, pode fazer isso? Uma pessoa física subestabelecer uma procuração para uma pessoa jurídica? Pode. Pode acontecer isso. Eu resolvo ter uma empresa, tá? A empresa tem o seu certificado eletrônico lá em Abóbora. Tá? Ela vai e outorga uma procuração para um funcionário dela. Ali, ó, em amarelo. Tem que ser funcionário. Chefe do departamento pessoal, estou outorgando uma procuração para você. Luiz, ó, meu chefe do meu departamento pessoal, está aqui a procuração eletrônica. Só que eu estou a fim de terceirizar essa parte de pessoal da minha empresa. Eu quero que você contrate um escritório de contabilidade e subestabeleça essa procuração para esse escritório. Pode. Com um porém, que nessa cadeia, tá, não pode ter mais do que 2 pessoas jurídicas. Legal? Ali, ó, abóbora é uma pessoa jurídica, amarelo uma pessoa física, e embaixo uma pessoa jurídica, que é um escritório de contabilidade. Se eu quiser lá em cima subestabelecer para um terceiro, não posso. Tem que ter no máximo 2 pessoas jurídicas, contando com a empresa raiz, que é a primeira que outorgou a procuração. Tranquilo? Tranquilo até agora? Ninguém dormiu, não? Então vamos lá. Individualização de valores. Tá? O que é individualizar, gente? A gente, quando preenche um arquivo CFIP, além de a gente botar o responsável e tal, nós colocamos todos os empregados que serão contemplados com aquele recolhimento, certo? Isso. Ou seja, fazer chegar na conta vinculada do trabalhador aquele valor de fundo de garantia que ele tem direito. Maravilha, né? Isso aí seria uma situação ideal, né? Mas não é assim que acontece. Tá? Existe hoje valores altos, uma opção de empresas que não individualizaram os seus recolhimentos. O recolhimento está na caixa, está na conta da empresa, mas não está na conta do empregado. Seja, a finalidade social do FGTS é fazer o quê? O dinheiro chegar na conta do empregado. Tá? Mais à frente a gente vai ver que, quando eu falei para vocês que o certificado é de regularidade de fundo, ele não é de adimplência, mais à frente o Marcos vai falar, a Ariana vai falar sobre isso. Individualização de valores vai brecar CRF, já está brecando CRF de várias empresas. Tá? Então, individualização de valores é fazer o dinheiro chegar na conta do empregado. De quem é a obrigação de individualizar? É do empregador. Por que é do empregador? É ele quem detém os dados daqueles empregados que devem ser contemplados com aquele recolhimento. Não é a Caixa.
Às vezes, as pessoas às vezes têm uma ideia distorcida. Não é a Caixa. Não, não é a Caixa, não. Eu sou agente operador, gente. Eu processo aquilo que me mandam. Se você me mandar abacaxi, eu vou processar abacaxi. Vai segurar um abacaxi até o final. Se você me mandar um negócio redondinho, eu vou processar ele redondinho. Tá? Tirando a brincadeira de lado, mas como eu falei no início, comece bem para ir sempre bem. Começar mal, vai mal. Então, nós temos hoje um valor muito alto de fundo de garantia a ser individualizado nas contas vinculadas dos trabalhadores. A Caixa, ela é agente operador, o órgão gestor, tá? O gestor do FGTS é o Conselho Curador do FGTS. Remunera a Caixa para operacionalizar o FGTS e cobra. Cadê o dinheiro na conta do trabalhador? Então, a gente está fazendo um trabalho muito forte em cima das empresas que não estão individualizando. Tá? E mais à frente a gente vai falar sobre isso. Vai brecar o CRF. Tá? Como eu falei, é de regularidade, não é de adimplência. Tá? Vamos lá. Bom, como é que eu faço, Hélio, para saber se a minha empresa ou as empresas às quais eu represento têm pendências de individualização? É simples, gente. Dá um pulinho numa agência da Caixa e pede o relatório de pendências de individualização. Tá? Pede, a agência gera para vocês e vocês vão verificar quem está faltando dinheiro na conta. Para quem está faltando dinheiro. Tá? Isso é muito importante. Tá? Por quê? É chato. Amanhã o empregado é demitido. Tá? Chega para sacar o seu fundo de garantia, cadê o dinheiro na conta? Ah, mas eu já recolhi. Não, recolheu. Mas cadê o dinheiro na conta dele? Ele quer usar para moradia própria. Uma série de coisas. Uma série de hipóteses de movimentação da conta. E o dinheiro não está na conta dele. Até na hora de você homologar uma rescisão de contrato de trabalho, né? Quando a gente puxa aquele extrato, aparece o que embaixo? Aquilo que não está recolhido. Mas eu já recolhi, mas cadê? Não está na conta. O sindicato não vai querer saber, não. Nem o Ministério do Trabalho. Tá? Uma outra coisa importante, como eu falei no início, é a correta informação. Tá? Algumas empresas estão tendo problema com o Ministério do Trabalho com relação à RAIS. Discrepância entre o que é informado no CEFIP e o que é informado na RAIS. O Ministério do Trabalho está pegando pesado. Tá ou não tá, pessoal? Tá, né? Então, até o próprio Sescom me pediu, Hélio, frisa isso. Se você informar direitinho, não vai ter problema. Agora, se o fiscal chegou lá, viu, tem informação discrepante, tem divergência de informações, já vão ter que ter garrafa velha para vender para o fiscal. Tá? Então, isso é muito importante. Tá? A correta informação, tá? A verificação, pô, confere de novo, porque depois que vai, já era. Tá legal, gente? Então, isso é importante. E outra coisa que eu pedi a vocês, mandou o arquivo, pediu o relatório, mandou o arquivo, manda mensagem para a gente. Ó, eu mandei o arquivo, acompanha. Tá? Acompanha, é o nosso interesse, é interesse da Caixa, é interesse do trabalhador, é interesse de vocês. Legal? Importante, quando for solicitar um extrato na agência, a pessoa tem que estar habilitada. Eu não posso chegar lá, na agência, eu quero o extrato da Coca-Cola. Sigilo das informações. Tá? Então, a pessoa que for solicitar um extrato na agência, olha só, eu estou representando a empresa tal, o meu escritório tem procuração da empresa tal. Tá? Por favor, devidamente credenciados, senão vira bagunça. A Coca-Cola vai lá e pede o extrato da Pepsi. Aqui, ó, concorrente, ó, não individualiza para ninguém. Não sei, nem sei se a Pepsi individualiza, tá? Mas, entendeu? Então, é uma questão de sigilo, tá, das informações. Agora, acontece, tem casos de empresas que não têm dados para individualização. Choveu, meu telhado furou, entrou água no meu arquivo, a enxurrada levou, pegou fogo, são sinistros, acontecem. Tá? Eu não tenho mais dados, perdi, os dados se perderam. Tá? No caso de vocês, escritório de contabilidade, olha, o cliente jogou tudo fora, o que que faz, o que que vai fazer? A RAIS. O Ministério do Trabalho está à disposição. Peçam a RAIS no Ministério do Trabalho. Se entregou a RAIS na época correta, o Ministério do Trabalho vai ter a RAIS para oferecer a vocês. E a RAIS tem todos os dados que permitam a individualização dos recolhimentos. Ah, não entregou a RAIS também não, Hélio. O cara está tudo errado. Então, amigo, não tem jeito. Publicação de edital, tá, em jornal de circulação no Estado. No Estado, preferencialmente. Por quê, gente? Vou aqui pegar um município como exemplo. A empresa é lá de Cambuci. Nada contra Cambuci, não. Mas eu não sou obrigado a ler, sei lá, o Diário de Cambuci. Eu estou aqui no Rio de Janeiro.
Então, o que é jornal de grande circulação? O Globo, o Dia, sei lá, o Extra, Jornal do Brasil não tem mais. O Extra, entendeu? Jornais de grande circulação no Estado. A publicação digital convocando os empregados que, à época, com direito ao FGTS, prestaram serviço à empresa, que apresenta documento. Amanhã vai aparecer viúva, vai aparecer filho, aquele monte, aquela penca de filho, vai aparecer. Alguém vai aparecer com o documento do empregado, o cara até já morreu, pode acontecer. Lógico, vocês não vão esperar formar o cadastro todo daquela empresa para poder individualizar. Não, vai individualizando aos poucos. Conforme forem apresentando, os empregados forem se apresentando, não, esse aqui trabalhou comprovadamente, eu individualizo para ele. Legal? Eles não vão perder em momento algum o direito a esse valor que está na conta da empresa na Caixa. Legal? Em caso de dúvidas, na hora que você for operacionalizar a individualização, manda uma mensagem para a gente. Tá? Olha, eu estou em dúvida, pô, qual é a modalidade que eu coloco no CFIP, sei lá. Eu não estou conseguindo ler o relatório. A gente tem uma cartilha que a gente manda para as empresas, é uma cartilha didática, mostrando como você faz a individualização, como é que você deve proceder, tá? Com exemplos, ok? E agora, gente, eu vou dar um tempo agora na garganta. Que vai falar com vocês agora é a Eliane, com relação à qualificação cadastral do trabalhador. Ok, gente? Obrigado. Bom dia, gente. Meu nome é Eliane. Eu trabalho com a gestão do cadastro do FGTS e vim aqui para sensibilizá-los, né? O Hélio até já falou muito bem, eu ia até falar dessa questão do início do processo, que é a geração das informações pelas empresas na hora que elas estão trabalhando na folha de pagamento delas. Mas o Hélio já falou bastante, para não ser repetitiva, eu vou falar de quando a folha de pagamento que, eventualmente, estava sendo trabalhada foi criada com algum erro, né? E aí, no momento que é enviado o arquivo para a Caixa, cadastra-se uma conta para o trabalhador com erro na Caixa ou com qualquer divergência, e aí o problema está criado, né? Então, uma vez que o problema está criado, a gente tem que resolver o mais rapidamente possível, porque se você cria uma conta com erro cadastral, essa conta vai ter intercorrências depois disso. O trabalhador, por exemplo, não vai conseguir enxergar sua conta, porque ela vai estar inibida, né, para visualização em qualquer canal alternativo. Se ele quiser verificar sua conta na internet, ou se ele tiver um serviço de SMS para saber os recolhimentos, a regularidade dos recolhimentos, ele não vai ter acesso a isso, porque a conta foi criada com alguma inconsistência cadastral. E aí o que a gente espera é que esse trabalhador volte à empresa e aí procure verificar o que está acontecendo, por que ele não tem acesso à conta e às informações. E a Caixa, uma das obrigações da Caixa é permitir, né, dar transparência às informações cadastrais e financeiras aos trabalhadores, né, que eles são o verdadeiro, né, ponto final, o verdadeiro interessado dos recolhimentos do FGTS. Então, ele tem que poder enxergar a sua conta a qualquer momento que ele precise, tá? E as contas, então, com irregularidade, não são visualizáveis. E não são visualizáveis também pela empresa. Então, na hora que a empresa quer afastar o empregado, ela não enxerga aquela conta, porque essa conta está impedida de visualização nos canais. Então, a minha função aqui, que trabalho com cadastro, e a gente fica o tempo todo tratando inconsistências cadastrais, né, para permitir que essas questões que eu falei, de transparência, de verificação de irregularidade, a gente vai tentar orientar para a gente capacitar vocês no ambiente da empresa, porque, ao contrário do que o Hélio falou,
A empresa, para verificar uma inconsistência de recolhimento, uma falta de individualização, ela tem que se dirigir a uma agência da Caixa para pegar o relatório de pendências de individualização. Mas, no caso do cadastro, não. Ela vai verificar isso tudo no próprio ambiente da empresa. Então, acho que é até mais fácil e mais rápido de resolver, né? Então, como eu falei, a Caixa, com o intuito de preservar o direito dos trabalhadores das próprias empresas, ela torna indisponível, né, o sistema torna indisponível para visualização qualquer conta que esteja com algum tipo de inconsistência cadastral. Como o Hélio também já falou, no momento que você, no início do procedimento, você, de alguma maneira, não faz o seu trabalho bem feito, tem um pouco mais de trabalho de fazer uma pesquisa, de saber uma inscrição de PIS correta para um trabalhador, por exemplo, não pega o PIS que está lá como coringa, eu não sei o PIS do trabalhador, enfia esse PIS aí. Depois a gente regulariza. E esse depois, às vezes, passam-se várias e várias competências e não é regularizado. Às vezes, o trabalhador é afastado e só no momento do afastamento é que vai se verificar que a conta está com PIS inconsistente e aí tem que se regularizar. Só que, no momento que você informa para o FGTS qualquer dado, automaticamente você também está informando esse mesmo dado para a Previdência Social. Só que, na hora que você vai retificar, a retificação é separada. Você vai ter que retificar para o FGTS, que é uma retificação até simples em relação à Previdência, e vai ter que fazer todas as retificações para a Previdência, competência a competência. Então, você imagina um vínculo que demorou 5, 6 anos sendo recolhido num PIS incorreto, num PIS de terceiros, como é que você vai, o trabalho que você vai ter para retificar competência a competência, informando o dado correto para a Previdência. Então, o ideal é que você, no momento da arrecadação, principalmente do primeiro recolhimento, né, do primeiro competência, na hora da admissão do empregado, você tenha esse cuidado de fazer o recolhimento da forma correta, com os dados corretos. Tá? E aí, já prevendo o futuro, a gente já sabe que essa questão da irregularidade cadastral vai poder ser penalizada na questão da inibição do CRF para as empresas. Tá? Ainda não está acontecendo, mas isso, de antemão, eu já digo que vai acontecer. Então, se a gente pudesse antecipar aí ao futuro e ir procurando trabalhar isso, é importante, né? Evitar problemas futuros. Quando a gente fala de batimento de uma conta, a gente está sempre fazendo uma comparação. É o termo técnico que se usa, a gente faz uma comparação entre a base FGTS, que é a base que a gente trabalha, né, aqui na GIFUG, e a base PIS, que é uma base que é nossa irmã aí, que a gente trabalha em parceria, mas não está sob nossa administração. Tem uma outra unidade, uma outra filial que trabalha com o cadastro do PIS. O que a gente entende por uma conta estar batida? Os 3 dados cadastrais que fazem o batimento da conta é o nome do trabalhador, a inscrição dele, PIS/PASEP, e a data de nascimento dele. Se essas 3 informações estiverem semelhantes, tanto na base FGTS quanto na base PIS, a gente diz que esta conta está batida. E aí ela se torna transparente para todos os usuários, para o trabalhador e para a empresa. Ele vai, a qualquer momento, ter acesso à conta dele, verificar se está havendo o recolhimento correto, utilizar na hora que precisar, utilizar os recursos para moradia ou por uma outra hipótese de saque, ter, na hora do afastamento, também né, a empresa conseguir fazer o recolhimento da multa rescisória e a agência pagar essa conta sem nenhum constrangimento, não vai ter trabalhador retornando à empresa para reclamar que não está vendo a conta. Né? Então, são 3 campos, gente, nome, PIS e data de nascimento. Tornam a conta, então, batida. E esses 3 dados
são fáceis de confrontar na hora que você está admitindo o empregado com os documentos que ele está apresentando ali no ato. Pelo conectividade social, vocês, então, no momento, que é o foco aqui, né, já houve o recolhimento errado, a conta não se encontra batida. Então, como a gente vai proceder para regularizar essa situação? Existe no conectividade social uma funcionalidade chamada relatório de inconsistências cadastrais. Esse relatório só é gerado no ambiente do conectividade. Ele é solicitado e ele vai ser direcionado para a caixa de mensagens do conectividade no dia seguinte à solicitação. A carinha dele, assim, aqui é uma tela onde mostra, né, a maneira como é solicitado o relatório no ambiente do conectividade, nos serviços ao empregador. Não sei se dá para vocês enxergarem, né? Mas é um dos itens lá que está apontadinho em azul, é a solicitação do relatório de contas com inconsistências cadastrais. É uma das funcionalidades. Você solicita, você pode solicitar pela inscrição básica e ele vai puxar de todas as filiais as contas que apresentam inconsistência. É importante ressaltar nesse sentido que, vou até mostrar a carinha dele, ele vai ser gerado com essa carinha aí, né? Vai mostrar aqui o dado, o PIS, a inscrição PIS, lá em cima, como está grafado os dados no FGTS, como estão grafados os dados na base PIS. E aí você vai poder confrontar com a ficha de registro do empregado ou a carteira de trabalho, os dados que estiverem né, no arquivo de vocês, e verificar qual a base que está com o dado mais atualizado e qual a base que está com o dado divergente. Nesse procedimento de análise, você vai verificar de que maneira você vai regularizar a irregularidade cadastral daquela conta. Se o dado inconsistente estiver na base FGTS, aí é uma situação bem mais cômoda para a empresa, porque ela, no próprio ambiente do conectividade social, na funcionalidade de retificação dos dados do trabalhador, ele vai retificar o dado inconsistente, seja o nome, seja o PIS, ou seja a data de nascimento. Se o dado inconsistente ou o dado mais desatualizado estiver na base PIS, aí, na verdade, essa regularização não vai estar ao alcance da empresa. O que a empresa vai precisar fazer é chamar o empregado e informar que, na verdade, o dado inconsistente está na base PIS. E aí o responsável pela regularização é o próprio empregado, por meio do formulário DMN, que é o documento de manutenção da inscrição do PIS, né? Esse formulário eu até trouxe aqui, eu vou disponibilizar aqui para o representante, se ele quiser tirar cópia, alguém que se interesse. Eu trouxe os dois formulários, o documento de cadastramento da inscrição na base, quando o trabalhador não tem uma inscrição ativa já cadastrada, e o documento de regularidade, o documento de manutenção, que é quando verifica-se que existe uma inconsistência na base PIS, e aí o trabalhador vai se dirigir a uma agência com um formulário preenchido, assinado, com a cópia dos documentos dele, e o colega da agência, então, vai regularizar a situação na base PIS e, automaticamente, essa conta vai ficar batida e vai, né, atender ao propósito dela. Uma situação importante é quando não existe o PIS cadastrado para o trabalhador. Então, voltando aqui, existe um campo de observações. Cada linha dessa é para uma conta. Então, cadastro FGTS, cadastro PIS, e a última linha é observações. No caso de não existir um PIS cadastrado na base PIS, vai aparecer essa informação, PIS não localizado, em relação ao PIS que está cadastrado na base FGTS. Então, aí, nesse caso, a empresa é que vai ter que ir à agência e aí verificar, com base nas fichas de registro,
se o trabalhador tem um PIS cadastrado e, eventualmente, informou um PIS que ele pensasse que fosse dele, mas que não estava cadastrado na base PIS, e demonstra essa crítica no momento da solicitação do relatório. Pode ser que o trabalhador já tenha uma já tem uma inscrição PIS cadastrada, e pode ser que não, que seja o primeiro emprego dele, ele não tem uma inscrição cadastrada, e aí a empresa vai solicitar o cadastramento do PIS pelo formulário aqui de cadastramento, que eu trouxe também uma cópia para verificação. Ok? No relatório, além das contas do tipo 2, do tipo optante, que são o foco do nosso tratamento, existem, eventualmente, as empresas que fazem recolhimento recursal por reclamatórias trabalhistas. Essas contas podem aparecer também no relatório, porque são contas que, às vezes, são recolhidas até após o vínculo, são recolhidas por escritórios de advogados que não têm o dado correto do trabalhador, e o sistema acata. Por ser uma conta recursal, o sistema acata até uma conta sem PIS, por exemplo. Não é o correto, mas ele acata. E aí vai aparecer no nosso relatório. Mas, a princípio, o que a gente tem a dizer é que essas contas não são foco da regularização cadastral. Muito pelo contrário. Se elas foram recolhidas com essas características, elas foram informadas ao juiz trabalhista de que existe um recolhimento com aquela característica. E aí até a gente orienta que a empresa não modifique o status daquela conta, deixe ela assim, que o juiz tomou conhecimento dela daquela maneira, e para que não haja nenhuma modificação e depois até um questionamento em relação a isso. Mas elas apareceriam no relatório caso existissem. Tá? Mas o foco mesmo do tratamento são as contas do tipo optante. Então, no próprio Conectividade Social, vocês podem retificar os campos que fazem o batimento da conta, que é o nome, o PIS e a data de nascimento. E, aproveitando a oportunidade, existe também uma funcionalidade no Conectividade, que é da atualização ou inclusão do endereço do trabalhador. Aproveitando, né, que está ali um próximo do outro, pode aproveitar e incluir também ou retificar o endereço do trabalhador. Voltando à tela do Conectividade, Serviço ao Empregador, está ali a opção retificar dados do trabalhador. Então, tem solicitar relatório, de posse do relatório, então vai passar a retificar os dados do trabalhador. Essa é a telinha a seguir, quando você clica ali na possibilidade de retificar, e aí o procedimento é você escolher das opções para a localização da conta, porque, às vezes, a gente recebe dúvidas da empresa, eu estou tentando localizar essa conta e não consigo, porque eu estou incluindo todos os dados. Incluo o nome, incluo o PIS, incluo a carteira, por exemplo, e aí o sistema acaba não localizando a conta. Ali, na verdade, a pesquisa para a localização da conta e para a retificação da conta, depois que você já souber qual é o dado inconsistente, você vai apenas escolher um dos argumentos ali, ou o PIS ou a carteira, nunca mais de um, porque aí acaba essa conta não sendo demonstrada para vocês. Ok. Eu não sei se ficou claro, se vocês querem aproveitar e fazer alguma pergunta, ou então direcionar para o SESCOM, né, por aquele endereço de e-mail que eles passaram. Está tranquilo? Então tá, gente. Muito obrigada. Só para uma pergunta bem rápida. Assim, eu já peguei dezenas de casos no escritório do trabalho. Na carteira de trabalho veio um número lá dizendo que é o número do FIX. Só que, na realidade, aquele número que está impresso na carteira não é FIX. Ou seja, eu já entreguei com o número errado, só que depois eu fui descobrir que tinha que fazer o cadastro. Eu queria saber por que essa falha. Ou então seria melhor não colocar aquele número para as empresas não entregarem. Porque essa questão da emissão da carteira de trabalho com PIS foi uma iniciativa do Ministério do Trabalho. Só que nem sempre esse PIS que está cadastrado na carteira já está incluído na base PIS.
E aí acontece isso. É muito comum, a empresa se utiliza daquele PIS que está lá e dá aquela informação de PIS, PASEP inexistente na base de dados. Porque não é automático. Essa geração dessa numeração, feita pelo Ministério do Trabalho, ela não sensibilizou automaticamente a base do PIS. Sim. Perfeito. Sem dúvida, sem dúvida. A sua crítica é pertinente. Só que né, isso é uma coisa que infelizmente, está acima até do nosso gerenciamento e a gente sabe o que acontece. Né? Mas a sua atitude proativa de checar com a agência se esse número já está cadastrado, essa que é uma atitude importante, né? Porque você está se antecipando, porque se essa inscrição não estiver cadastrada, você vai solicitar o cadastramento. Né? Sim, sem dúvida. Eu não sei nem se isso já está resolvido. Você tem tido... Ainda não, né? Ok, a gente pode verificar isso, tá? Ok. Pois não. Ela chegou lá para verificar o saldo dela, que ela queria fazer o financiamento. O funcionário da agência simplesmente falou para ela que a empresa não pagava o fundo de garantia. Ela foi no escritório, arrumou um tumulto por causa desse problema, e eu tive que provar que eu fiz o cadastro certo, entreguei lá, o nome dela estava correto, foi feito o cadastro errado na agência, que tinha sido errado, aí eles regularizaram a conta. Para que a empresa seja totalmente culpada pelo problema de cadastro no PIS, quando é que vai poder ativar esse serviço de cadastro de PIS pela internet? É como eu expliquei no início, né? Na verdade, a base de dados PIS é uma base parceira e co-irmã da base do FGTS. Mas essa informação, eu confesso a você que eu não teria como te informar, porque não tem nenhum representante do PIS aqui, entendeu? Que não está operando. Você, desculpa, eu não sei seu nome. É Pedro. Pedro, faz o seguinte, joga esse questionamento para o SESCOM e eles vão repassar e a gente vai aproveitar e vai repassar para a área que administra o banco de dados da base PIS, tá? Tá ok, obrigado. E aí você vai obter essa resposta. Tá, agora, okay. Só complementando a sua informação, existe aí duas questões. Uma questão é a conta ter sido cadastrada com inconsistência, que você mesmo colocou a questão do nome ter duas letras ou não, né? Outra questão é o valor não estar individualizado na conta. Uma coisa não necessariamente justifica a outra, porque quando a conta não está batida, o que acontece? Nem a empresa, nem o trabalhador vão visualizar a conta. Mas, se você o tempo todo está recolhendo no FGTS com aquela divergência cadastral, o dinheiro tem que estar entrando na conta. Se o dinheiro não está entrando na conta, aí é a outra questão, é a questão da individualização. Eu não sei qual foi, pode ter havido aí um ruído na comunicação. O dinheiro está todo individualizado e ela não está conseguindo enxergar a conta dela, então, para ela, a empresa não está recolhendo porque ela nem enxerga a conta. Entendeu? Ou então não, então estava havendo um probleminha aí na individualização dos valores, tá? Mas a inconsistência cadastral não impede a individualização, não. Impede a visualização. Deu para... Isso, exatamente. É a questão que eu falei da impossibilidade, né? O sistema impede realmente a visualização.
até para forçar que a pessoa procure esclarecer o mais rapidamente possível aquela situação. Tá? Se ela fosse vendo a conta, ela talvez só tivesse, percebesse o problema na hora de se aposentar, por exemplo. O tempo todo foi recolhido o FGTS dela com PIS de terceiros. Na hora que ela vai se aposentar, aquela informação não vai estar na Previdência, vai estar para terceiros. Terceiros vai olhar, meu Deus, eu nunca trabalhei nessa empresa, como é que plantaram esse vínculo aqui na minha vida funcional, para contagem de tempo? Nesse caso, só foi a questão de ter 2 nomes com o mesmo número de PIS. O problema todo foi esse, eram 2 nomes, Daniele com L, Daniele com 2 L's, então entrava por um L só e eu pagava com 2 L's. Sim. Aí foi só esse problema. Aí o problema maior foi o transtorno causado pela informação que ela teve de que não estava sendo pago. Pois é. Só foi esse, só ter a delicadeza de, na hora da agência, da Caixa Econômica, pelo menos tentar passar uma informação mais correta possível para quê? Eu não chegar lá, o funcionário não chegar na empresa, no escritório de contabilidade, querendo brigar com todo mundo. Esse é o maior problema. Ok. Tá ok? Situações acontecem no dia a dia na agência, né? A gente procura o tempo todo e, da mesma forma como a gente está conversando aqui, a gente conversa com os colegas de agência, sensibilizando e capacitando, né? Porque a gente aprende o tempo todo. Então, um colega novo que chega na agência para trabalhar, ele também, meu Deus, é um mundo de coisas, né? A Caixa Econômica é uma loucura de produtos e serviços que ela presta. Então, ele o tempo todo ele é capacitado. E aí, se vocês puderem ser os fiscais, né, principalmente cada um dos seus empregados, facilita bastante aí o trabalho e evita muitos problemas. Ok? Mais alguém? Eu agradeço, então, a oportunidade, tá? É o que vai para frente, o de baixo. Bom, boa tarde. Meu nome é Marcos, eu vou falar sobre a questão do parcelamento de débito, né? Mas antes eu queria retornar aqui a toda essa contextualização que já foi feita aqui pelo Hélio e pela Eliane, da gente falar da importância realmente da gente manter o cadastro atualizado, o cadastro sem inconsistência, para que não aconteça esse tipo de coisa que houve uma falha realmente da Caixa, mas se não houvesse a falha no cadastro, a colega nem precisaria ter essa resposta, né? A gente, principalmente aqui no Rio de Janeiro, nessa época do ano, janeiro, a gente sabe dos problemas que uma inconsistência cadastral faz, né? Você imagina o sujeito que perdeu tudo numa enxurrada, vai sacar o seu fundo, ele tem direito lá a sacar até R$ 6.200, e porque perdeu tudo, perdeu roupa, perdeu equipamento, perdeu tudo, vai sacar o seu fundo e chega lá, não pode sacar porque tem uma inconsistência cadastral. Aí ele volta querendo realmente briga com a empresa, e a empresa vai, de algum modo, cobrar dos senhores, né? Então, é importante que a gente mantenha o cadastro atualizado, e ele começa com a entrada dos dados, né? Bom, a gente vai falar sobre parcelamento, e, como o Hélio disse, o órgão máximo do FGTS é o Conselho Curador do FGTS. É ele que determina as regras para o parcelamento de débito, né? A Caixa compete só fazer aquelas regulamentações em relação a documentos que são necessários, esse tipo de coisa, mas prazos, valores, isso tudo é definido pelo Conselho Curador através de suas resoluções. No caso do FGTS, do parcelamento, atualmente a resolução que está regendo é a 615 de 2009, né? Que ela trata do parcelamento dos débitos, tanto que estejam na fase administrativa ou inscritos em dívida ativa, ajuizados ou não. Opa, aqui é rápido. Bom, então, vamos lá. A contextualização do parcelamento é alternativa,
facultada aos empregadores em atraso com as contribuições para regularizar a sua situação de inadimplência. Anteriormente, você fazia um parcelamento para cada fase em que o débito se encontrasse: administrativo, inscrito em dívida ativa ou inscrito em dívida ativa e já ajuizado. A partir da resolução 466 e 467, ele já se falava em encadeamento de parcelamento, e a 615, ela diz que é um único parcelamento, né, envolvendo todos os débitos. O empregador pode pedir um parcelamento para cada situação em que fase em que o débito se encontrar. É a critério dele. Entretanto, isso eu diria que não é uma boa solicitação, porque ao invés de pagar uma única prestação por mês, ele vai pagar tantas prestações quanto forem os tipos de parcelamento que ele fizer, né? A união dos parcelamentos, ela traz esse benefício que é um único pagamento por mês, uma única parcela. Bom, aqui estão os débitos que podem ser parcelados. Débitos confessados pelo próprio empregador, né, através do CEFIP, lá. Diferenças apuradas em recolhimentos já realizados. Débitos notificados pelo Ministério do Trabalho e Emprego. E débitos que estejam inscritos em dívida ativa, ajuizados ou não. De todos os débitos aqui, o único que é apurado pela Caixa é esse aqui, ó, diferenças apuradas em recolhimentos já efetuados. O recolhimento é feito, entra aqui, a Caixa verifica a competência, a data que foi feito o pagamento e verifica se o índice utilizado foi o índice correto. Não sendo o índice correto, ela abre lá um débito, e esse débito pode ser parcelado. A gente tem muito problema com essa apuração de débito no seguinte sentido: o parcelamento atual, ele prioriza os valores devidos ao empregado. Então, nas primeiras parcelas, o empregador paga depósito e JAN. Ele não paga a multa. A multa vai ficando para o final do parcelamento. Então, as últimas parcelas do parcelamento é o valor devido ao FGTS. E, para que isso ocorra, a Caixa criou um código de recolhimento, que, ao você indicar aquele código de recolhimento, o CEFIP não calcula a multa, ele só calcula JAN, só o JAN, atualização monetária e juros de mora devido ao empregado. O que acontece muitas vezes é que o empregador confessa R$1.000 e na guia de remuneração, e na guia ele paga 1.200. Então, a diferença de multa apurada sobre os R$1.000, ela vai para dentro do parcelamento, é a regra do jogo. A diferença de multa apurada sobre os R$100, ela não vai para dentro do parcelamento. Por quê? Porque lá nós fizemos um acordo, assinamos um acordo em que você disse que devia R$1.000 de remuneração na competência A. Você está pagando 1.100, aquilo não foi acordado. Então, a diferença de 100 a gente gera fora do parcelamento. Aí o empregador vai tirar o seu CRF e chega lá e tem um débito. Ué, mas essa competência eu paguei. Sim, você pagou, mas pagou num código de recolhimento de parcelamento. E o que estava contratado no parcelamento era R$1.000 e não 1.100. Ok? Não sei se eu me fiz entender. Gerado em um único plano, envolvendo todas as situações, né? Será observado o somatório dos débitos dessas diversas situações para apuração do parâmetro que vai definir a parcela mínima e os prazos de parcelamento, né?
será possível acordo combinando qualquer dessas fases do débito. Eu posso ter um parcelamento administrativo e um inscrito, pode ter um administrativo e um judicial, posso ter um administrativo, um inscrito e judicial, posso ter só um parcelamento inscrito e um judicial. Aqui é prazo e parcela. O prazo máximo concedido são 180 meses. E o valor mínimo da parcela é R$ 100 para os débitos até R$ 5.000, R$ 200 para os débitos de R$ 5.000,01 até R$ 20.000 e R$ 250 para os débitos de R$ 20.001 a R$ 50.000 e a partir de 45 não se fala em parcela mínima, que aí você pode dividir por 180 meses. Então, a partir de R$ 45.000, são 180 meses. A parcela mínima ela é corrigida, né, em janeiro de cada ano, a partir de 2011, com base no índice da remuneração das contas vinculadas acumuladas no exercício anterior. Então, hoje não é mais 100, nem 200, nem 250. Já teve uma correção, mas uma correção pequena, né? Outra novidade também que essa resolução trouxe é que a primeira parcela vence 30 dias contado da data do acordo, independente da situação, da fase em que se encontrar o débito. Antigamente, se o débito estivesse na fase judicial, o pagamento tinha que ser no dia imediatamente posterior à formalização do acordo. Sempre levando em consideração de que isso é o prazo de vencimento da parcela, 30 dias. Se a empresa tiver a necessidade de obter o seu certificado de regularidade antecipadamente, ela tem que antecipar também o recolhimento da parcela. A simples formalização do plano não dá o direito à emissão da certificação. O certificado ele só é emitido com o pagamento da primeira parcela. Os demais vencimentos são a cada 30 dias, né? Aí que a gente falou, em acordos distintos, quer dizer, o empregador disse, não, eu não quero num plano único, eu quero um plano administrativo, eu quero um plano inscrito e quero um plano judicial. Pode fazer isso, só que os vencimentos serão simultâneos. O valor da parcela, ele é determinado pela divisão do montante, pela quantidade de parcela apuradas para o acordo. A quantidade de parcela é obtida de acordo com o valor mensal será determinado pela divisão do montante do débito atualizado pela quantidade de parcela apuradas. A quantidade de parcela é apurada de acordo com a parcela mínima, limitada a 180. Aqui a gente fala de atualização do débito, né? São as contribuições, atualização monetária, juros de mora e multa, prevista na Lei 8.036, os encargos, né, para os débitos inscritos em dívida ativa e honorários quando débitos inscritos pelo antigo IAPAS e INSS. Esses são os valores que vão compor o parcelamento. O Conselho Curador também determinou que, nesse parcelamento único, houvesse uma regra de regularização. Então, a regularização ela começa pelos débitos que estiverem ajuizados, terminado os débitos ajuizados, os débitos que estiverem inscritos em dívida ativa, e, por último, os débitos que estão em fase administrativa, mas sempre priorizando os valores devidos ao empregado. Para o pagamento, como ele está falando, inicialmente os débitos
que podem realizar individualização, então são aqueles valores devidos ao empregado. Está aqui, ó, apropriação dos valores recolhidos. Priorizará aqueles devidos aos trabalhadores até a quitação desse, quando as parcelas passarão a ser compostas pelos valores devidos exclusivamente ao FGTS. O empregador deve utilizar a ferramenta CFIP, código de recolhimento 327, que é esse que não calcula a multa, calcula só o valor devido de depósito e JAN, porque para viabilizar a priorização dos valores do empregado. É importante também o extrato. Nós temos um extrato que a gente encaminha via e-mail, né? Os contratos vão sendo feitos, a gente cadastra o e-mail do empregador ou do escritório de contabilidade, que ele determina que a gente, nos indica que a gente cadastre, e então, mensalmente, a gente encaminha o e-mail com o extrato para o recolhimento do FGTS. Agora, esse extrato também pode ser obtido nas agências da Caixa, qualquer agência da Caixa, chega lá com o número do parcelamento, ou se não souber, ou não lembrar na hora, com o número do CNPJ, é possível se chegar ao número do parcelamento, e o atendente vai fornecer o extrato para os senhores. O que deve ser observado no extrato é o CNPJ envolvido, porque aquele parcelamento ele pode ser unicamente de uma unidade, de uma filial, mas pode ser de uma filial e várias... de uma matriz e várias filiais. Então, no extrato vai estar dizendo, naquela parcela, para que estabelecimento está sendo cobrado os valores, para que ele não pague valor de um estabelecimento no CNPJ de outro. Então, observar o CNPJ envolvido naquela parcela, a competência, o código de recolhimento, né, e documento, que ele está lá dizendo qual é o código, é o 327 CFIP, é o 728 GRDE, e por aí afora, e o valor da remuneração daquela competência. Aí vão perguntar assim, mas eu tenho que religiosamente pagar esta parcela? Eu estou aqui com um empregado que, porventura, está precisando utilizar o seu FGTS e no contrato determina que, na hipótese de utilização da conta vinculada, qualquer que seja a hipótese, né, o empregador deve antecipar os valores devidos àquele empregado. Okay? Então, ele pode fazer essa antecipação. Então, essa antecipação não vai estar, essa competência aqui, por exemplo, não vai ser aquela competência que está no extrato, vai ser a competência que o empregado tem direito. Então, esses valores, eles deduzem o parcelamento, né, e vão, como é um parcelamento financeiro, ele vai jogando a sua parcela lá para frente. Okay? Dependendo do empregado que você ele está utilizando o fundo, a conta vinculada dele, por exemplo, para adquirir um imóvel. E você vai antecipar, dependendo da remuneração desse empregado e do valor da sua prestação, você pode jogar o próximo vencimento da sua prestação para daqui a 3 meses, daqui a 4 meses, ok? Porque como é um plano financeiro, ele vai quitando e vai jogando as prestações lá para frente. Então, de certo modo, se o empregador tem, naquele momento, que despender um valor um pouquinho maior em função do depósito na conta daquele empregado, ele também vai ficar aí 3, 4, 5 meses, dependendo do valor que pagou, sem precisar pagar a parcela mensal. Ok? Bom, a gente tentou aqui botar... Esse aqui é um modelo de extrato encaminhado por e-mail. Vocês vão reparar, quem já recebeu aí, quem já recebe, que a gente manda sempre 2 parcelas, a vencendo no mês e a que vence no mês seguinte. Então, aqui as parcelas 1 e 2. Aqui está o campo do código do documento e o documento. Ali está o código 327 CFIP e aqui código 728 GRDE.
Então, GRDE é um documento que só é emitido nas agências da Caixa e é um documento que não necessita de individualização. Então, pagou, acabou. Okay? O CEFIP, vocês pagam indicando lá qual é o empregado que está naquela competência. Então, é o que a gente chama da individualização. A GRDE, como ele é um documento que paga multa, paga encargos da dívida, paga honorários, ele não são valores devidos ao FGTS, eles não necessitam de individualização. Okay? Então, pagou, acabou. O que a gente tem, muitas vezes de forma errônea, é o empregador comparecendo às nossas agências e a agência desavisadamente emite uma GRDE para documento que necessita de individualização. E aí nós caímos naquele caso que o Hélio comentou, que o recurso entra, fica na conta empresa e não fica na conta, não vai para a conta do empregado. Né? Então, aí advém uma série de problemas, inclusive reclamatórias trabalhistas, porque o empregado não vê aquele valor na conta dele, e o valor está lá recolhido pela empresa. Né? Então, valores que necessitam de individualização devem necessariamente ser pagos pelo CEFIP. Inclusive, existe um documento, né, quando da contratação do parcelamento, não é isso, Ariana? Em que o empregador ele diz se ele não tem condições de promover a individualização daqueles valores que ele está contratando. Para isso, ele tem que, óbvio, comprovar essa impossibilidade. Um sinistro de incêndio, um sinistro, infelizmente, como o que ocorreu aqui na nossa frente, aqui, o desabamento dos prédios, o sujeito não pode, naquele momento, promover individualização. Às vezes, nós estamos falando de débitos lá de 1967, né, que a empresa vem parcelar, porque está com uma execução fiscal, está indo a leilão, o bem, o seu imóvel, então ela vem parcelar. Então, ela tem dificuldade realmente em recuperar esses dados, então a gente faz toda aquela questão de ela ter que publicar em edital, a convocação, e ela assina esse documento dizendo que não tem condições de parcelar, ou de individualizar esses valores imediatamente. Okay? E o não cumprimento dessa individualização, ele pode gerar o bloqueio do certificado de regularidade. Como ele falou, frisou muito bem, não é certificado de adimplência, é certificado de regularidade. Não basta pagar, tem que pagar e o dinheiro ir para a conta vinculada do empregado. E aqui é um extrato obtido na agência, né? O colega da agência vai direto lá no nosso sistema e ele obtém, lhes entregam esse certificado. A gente pede para que, quando vocês mandarem alguém para ir buscar esse extrato, se for a agência buscar esse extrato, que se certifiquem de que estão recebendo todas as folhas do extrato. Que, às vezes, o atendente lá imprime a primeira folha e aqui está dizendo 1 de 4, aí o empregador paga aquela parcela e diz, mas eu paguei a parcela, por que eu não estou com o meu certificado? Não estou conseguindo tirar o CRF. É porque ainda tinha umas 4 páginas aqui e esqueceram de imprimir. Então, ele só pagou parte da parcela, o parcelamento fica em aberto. Então, observar esse campinho aqui. Aqui, voltando, também indica aqui qual é o código de recolhimento, 327, qual é o documento. Aqui fala qual é o documento. GRDE é aquele documento que não necessita de individualização. Pegou na agência, pagou, está tudo ok. Bom, vamos falar de aditamento. Um caso clássico de aditamento a gente tem por obrigação, a Caixa Econômica Federal, enquanto agente operador, né,
As competências de cada ente estão bem definidas lá na Lei 8.036, né? A gente tem o Ministério do Trabalho e Emprego como agente fiscalizador, a Caixa Econômica como agente operador, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional como representante judicial do fundo. Então, as competências estão bem estabelecidas lá. Então, a Caixa, enquanto agente operador, tem obrigação legal de, em parcelando um débito confessado pelo empregador, transmitir estas confissões ao Ministério do Trabalho e Emprego para que ele faça a auditagem desta confissão. A Caixa recebe do empregador o valor que ele disser que deve, faz o parcelamento em cima daquele valor e comunica ao Ministério do Trabalho e Emprego de que a empresa fez uma confissão e pede a auditagem destes valores. O Ministério do Trabalho pode encontrar na sua auditagem valores menores do que aqueles que a empresa confessou, pode encontrar valores iguais ou pode encontrar valores maiores. Ok? No caso de encontrar valores maiores, ele encaminha para a gente a notificação fiscal, essa notificação é cadastrada e esse valor fica lá fora do parcelamento, que nós contratamos um valor e agora chegou um novo valor. Então, é necessário que a gente faça um aditamento. Então, esses valores podem ser aditados. Todos os valores, inclusive valores que a própria empresa verifica que, olha, eu realmente nessa competência aqui eu confessei a menor. Ela pode fazer uma segunda confissão complementar. Então, todos os valores devidos para as competências vencidas até a data da formalização do acordo, elas podem ser aditadas, né? Vamos dar um exemplo aqui. Nós estamos formalizando um acordo hoje, né, dia 24 de janeiro, das competências janeiro de 2007 a dezembro de 2011. Vamos supor que os senhores depois verificam que existem débitos de janeiro de 2012 a dezembro de 2012. A competência de dezembro de 2012 venceu no dia 7 de janeiro de 2013. Logo, está dentro da data da nossa formalização. Então, todos esses valores poderiam ser aditados. Ok? Então, toda competência vencida até a data da formalização do acordo pode ser aditada ao parcelamento. E essa resolução também trouxe uma novidade, que é o poder aditar acordos, competências vencidas pós-formalização. Então, até 2 competências vencidas após a data da formalização, então nós estamos falando agora da competência janeiro de 2013, que vence dia 7 de fevereiro, e a competência fevereiro de 2013, que vence dia 7 de março, elas podem ser, óbvio que depois de vencidas, aditadas ao plano de parcelamento. Ok? E aí, respeitada a regra de rescisão, que é 3 parcelas em atraso ou 3 recolhimentos normais pós-formalização não recolhidos, enseja a rescisão do plano. Então, está aqui, ó, competência vencida após a vigência do acordo, não recolhidos ensejam a rescisão. Aqui são os motivos para a rescisão: permanência de 3 parcelas em atraso, consecutivas ou não, e permanência de 3 contribuições mensais vencidas após a formalização do acordo. Okay? Bom, isso aqui são as consequências da rescisão, né? O débito ainda não inscrito em dívida ativa, ele necessariamente vai ser inscrito em dívida ativa, né? Não há... A resolução do Conselho Curador não permite o reparcelamento de débito administrativo, então eu tenho que avançar com a fase
que a gente chama aqui de ciclo de vida do débito, ele vai passar a inscrito em dívida ativa. O débito que está inscrito em dívida ativa necessariamente tem que ser levado à execução fiscal. E o débito ajuizado, ele retoma lá a execução. É o único débito que eu posso reparcelar sem necessariamente mexer no ciclo de vida dele. Então, o que eu estou dizendo com isso? Se os senhores tiverem, se o empregador tiver um parcelamento único em que tenha débito administrativo, débito inscrito e débito ajuizado, o débito administrativo vai ser inscrito em dívida ativa, e isso onera em pelo menos 5% do débito, né, que é o valor do encargo, que é cobrado na inscrição da dívida. E o débito que está inscrito em dívida ativa vai ser ajuizado, vai ser também onerado em mais 5%, porque é de 10% o valor do encargo do débito ajuizado. Então, a rescisão do parcelamento onera bastante o empregador. E também tem a questão do impedimento ao CRF e a inclusão no CADIM. Como a gente estava dizendo, o reparcelamento admite-se apenas para débito já ajuizado. À medida que ele for rescindido, ele pode ser reparcelado. Também tem onera, né, porque a gente tem aqui que a primeira parcela de um débito administrativo ajuizado, ela é 2,5%, no caso de reparcelamento, ela é 2,5% do valor total do débito, e a cada reparcelamento desse ela vai crescendo 2,5% até 10%, chegar a 10%. A documentação necessária, ela se encontra toda lá no site da Caixa, né, que é o formulário de solicitação da SPD, cópia de atos constitutivos, cópia de RG e CPF do representante legal, comprovante de pagamento das custas federais ou estaduais para o débito ajuizados, quando existirem, né? E, se o débito já tiver com leilão ou praça marcada, é necessário o pagamento de 10% do valor da dívida para que a gente possa conceder o parcelamento. Agora eu vou deixar vocês aí com alguma dúvida, gente. Apesar de que a gente está preferindo que vocês mandem as dúvidas lá para o endereço lá no SESCOM, né, para que a gente possa compilar, o SESCOM vai compilar todas elas e a gente faz uma resposta que vai ficar à disposição dos senhores lá. Bom, eu vou chamar a colega Ariana, que ela vai falar sobre a questão da certificação de regularidade. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Ninguém está com fome aí, não, né? Que agora vem um assunto muito importante, hein? A gente vai falar um pouquinho, né? Eu estou trabalhando agora nessa área de certificado de regularidade, então a gente vai falar um pouquinho sobre isso com vocês, né? O que é o certificado de regularidade? Ele é um documento, né, que atesta que a empresa está regular com o fundo de garantia, né? E o que ela abrange, né, essa regularidade? Ela abrange os recolhimentos regular, né, que é o recolhimento mensal, e o rescisório. O recolhimento de contribuição social, que foi instituído pela Lei Complementar 110, em 2001. Outra questão são os empréstimos lastreados com recursos do fundo. E a questão que a Eliane trouxe para a gente da questão da consistência cadastral. Então, assim, uma coisa muito importante aqui para a gente lembrar, que a regularidade do fundo, você tem que estar acompanhando, como todos os colegas já falaram, a questão da arrecadação, né, da individualização, e a questão da consistência cadastral ela tem que ser acompanhada pelo empregador. Que o grande problema que a gente vivencia
na regularidade, no certificado de regularidade, é justamente isso. Às vezes não tem esse acompanhamento, e aí, quando a empresa vai participar de uma licitação, né, que ela precisa daquela certidão, aí começa a correria para regularizar essa empresa, né? E essa adimplência, a qualquer momento, você pode estar regular e aparecer um novo recolhimento que se fez e que gerou uma pendência, que tem que ser acertada, ou um recolhimento que tem que ser pago, algum valor que tem que ser pago para que tenha a regularidade de volta. Então, assim, são esses 4 itens que a gente vê na regularidade, tá? O certificado, ele é emitido exclusivamente pela Caixa, tá? É o único documento que comprova a regularidade que a gente conversou ali na tela anterior, tá? Ele é obtido no sítio da Caixa, todo mundo conhece bem, né, na internet esse endereço, ou nas agências da Caixa, tá? Então, E por que a gente fala assim? Às vezes a gente é questionado, por que vocês não atendem a empresa? Justamente pelas questões de sigilo bancário. Nosso referencial é a agência da Caixa, porque você vai lá, o empregador está de frente ao funcionário da Caixa, o representante da empresa, né? E aí todas as informações são repassadas de forma que você consiga regularizar a sua empresa. E, se houver a necessidade de um acompanhamento pela gente, né, a gente dá esse apoio para a agência para que vocês consigam, em tempo hábil, regularizar o fundo de garantia, né? Mas volto naquela questão da tempestividade da empresa de perceber a necessidade de acompanhar essa regularidade sempre, né? A validade desse certificado é de 30 dias, tá? Mas existe uma questão que o CRF ele pode ser renovado a partir do 10º dia anterior ao vencimento, tá? Se você vai ter um CRF que vai vencer daqui a 30 dias, faltando 10 para chegar, né, no 20º dia, você pode pedir de novo a renovação, isso não tem problema, tá? E se você for pedir lá, quando você for pedir depois dos 30 dias, por exemplo, tiver alguma pendência, ele já dá lá para você que ela está com uma pendência que você precisa regularizar. Então, já se faz um movimento de regularizar esse CRF para não dar problema, né, para a empresa. Uma questão também importante lembrar aqui é a questão da... Às vezes, o empregador ele não está cadastrado ainda no sistema FGTS. Então, a gente só consegue conceder um certificado a partir do momento em que esse empregador se cadastrou no FGTS, né? E identificado ser administrativos, né? Lá a gente trabalha também com a questão da notificação. Então, o Ministério do Trabalho ele é responsável pela fiscalização das empresas. Nessa fiscalização, ele gera uma notificação e ele manda essa notificação para a Caixa. A gente entra com essa notificação, ela se torna um débito para a empresa, né? Então, assim, ela é um impeditivo a essa certidão de regularidade também. A confissão de dívida ou se tiver diferença no recolhimento, né? Qualquer diferença também já sinaliza a necessidade dessa regularidade. Os inscritos em dívida ativa da União também, ajuizados ou não, que o Marcos já falou sobre isso também, né? Eles são impeditivos. Indício de débito. Você já deve ter ouvido falar muito isso, né? Quando vai regularizar o CRF. O que são esses indícios? A questão da ausência de recolhimento, né? Às vezes tem alguma competência lá que não foi recolhida pela empresa. Aí tem que fazer esse recolhimento com as devidas atualizações para se voltar a essa regularidade, né? Divergência de enquadramento de contribuição social. O que acontece?
Aí é o FPAS e o Simples, né? O que acontece às vezes no recolhimento? A empresa, ela diz que é optante pelo Simples, num recolhimento mensal, né, lá no Cefip. Quando ela vai fazer um rescisório, ela diz que não é optante pelo Simples. Então, essa é uma divergência de enquadramento. Então, o que se precisa fazer para regularizar? É uma retificação, né? Ou através da RDE, né, daquele formulário, se for o empregador, né? Ou, se for no rescisório, a RRR, que tem que fazer essa regularização. Então, isso que é divergência, é você informar no lugar que você é optante pelo Simples e no outro você diz que não é. Então, o sistema aponta essa controvérsia, né? Recolhimento de competência posterior ao encerramento. Às vezes, está lá que ela já encerrou as atividades e continua recolhendo. Então, ele aponta isso também. E o recolhimento parcial. Às vezes, você antecipa o empregado, aí aparece numa competência só um rescisório, não tem um recolhimento do mensal. Aponta também para verificar se existe alguma divergência, tá? As inconsistências cadastrais, que a gente já falou bastante sobre isso, né? Do empregador, a questão do endereço, razão social, isso, algum dado inconsistente também, você precisa regularizar primeiro para você tirar a certidão. E empregador sem cadastro, que a gente já falou também, e também já preocupando vocês, assim, essa questão que tem que estar atento, da questão da inconsistência cadastral dos empregados vinculados àquele empregador. Que hoje em dia a gente não está ainda tirando impedindo o certificado por essa questão, mas que será um futuro bem próximo, isso vai acontecer. Então, já ir trabalhando esses relatórios que a gente passou aí para vocês, para que não aponte essas inconsistências cadastrais em relação também aos empregados vinculados àquele CNPJ. Ok? Fomento, contrato também, né? Contrato que você utiliza. Recurso da Caixa está em atraso, ele impede uma regularidade também. Ausência de individualização, que foi bem falado também, os recolhimentos que são efetuados e não são. Ele está lá no empregador, mas não está na conta do trabalhador. Então, enquanto não se regulariza essa individualização, você fica... Alguns empregadores já devem ter vivenciado essa situação, o bloqueio de CRF e o motivo, ausência de individualização. Ok? Bom, isso aí, vocês já estão craque, né, nos impedimentos. Eu vou passar para o colega José Carlos, que vai falar um pouco de pagamento. Ok? Boa tarde a todos. A minha palestra vai ser curtíssima, até porque vocês já devem estar com fome, né, uma hora dessas. Né? Então, esse slide, só esse slide. Na realidade, não é uma palestra, é mais um lembrete, né, sobre o novo termo de rescisão, o novo TRCT, que a partir do dia 1º, né, qualquer rescisão que venha a acontecer a partir do dia 1º, agora, essa rescisão vai ter que ser obrigatoriamente feita nesse termo. Aliás, isso já foi adiado, já tinha que ser obrigatoriamente feita em outubro, aí depois em novembro, aí depois em dezembro, e até por isso mesmo a gente errou ali, ó, tá ali, ó. O prazo de vigência do antigo modelo é até 31/3, e o antigo modelo pode ser acatado a qualquer tempo, desde que emitido até 31/12. Não é até 31/12, é que a gente esqueceu de trocar a data para 31/1, agora que mudou de novo. Tá? Então, eu vou retificar isso e vou deixar no site do SESCOM já retificado com a data correta, que é 31/3. Né? O TRCT vai ser feito em 2 vias, o novo TRCT, e vai ser apresentado apenas no sindicato quando houver homologação. O empregado vai para a Caixa Econômica
com o termo de quitação ou com o termo de homologação, dependendo do caso dele. Se tem mais de um ano, homologação. Se tem menos de um ano, é quitação. Eu gostaria de lembrar a vocês que isso é importante, porque se o empregado for mandado embora agora, a partir de fevereiro, e aparecer lá com o termo de rescisão de contrato de trabalho antigo, ele não será atendido. Ele não vai sacar o fundo de garantia dele. E ele vai voltar, depois de cuspir marimbondo na agência da Caixa, para os escritórios de vocês, cuspindo marimbondo em cima de vocês. Tá? Então, é importante que vocês utilizem já o termo, já devia estar utilizando isso, a gente está com uma taxa aqui de 85%, o que nos preocupa, porque já devia estar com 100%. Já devia estar com 100%. Né? Mas a gente ainda consegue enxergar termos de rescisão antigos aqui chegando quando a gente verifica a conformidade do pagamento. Tá? A palestra é basicamente essa. Né? E alguém tem alguma pergunta sobre esse assunto? Pois não, pode fazer. Folhas ao invés de uma. Essa é uma. Perfeito. A outra é do princípio do nosso fórum, que o colega Hélio, né, apontou sobre o bate-bola, que é a gente que gera o início de tudo. Eu trabalho nessa área desde 1987. Em 2000, eu participei da implantação do Cefip aqui no Rio de Janeiro. Hoje, nós estamos em 2013. Eu sei que a gente foi buscar esse Cefip em Israel. Hoje a gente tem a TI Rio e por aí vai, tecnologia. E a gente continua com uma falha no Cefip, aliás, duas, que dá conta dos códigos 650 e 660, que são das reclamatórias trabalhistas, que até hoje não foi resolvido. E a principal, que abrange toda essa palestra, tudo que foi falado aqui hoje, que é a questão do aviso prévio indenizado gerado no Cefip. A Receita quer um dado, a Caixa quer outro, e no final a bomba sobra para a gente. Foi muito difícil para mim explicar para uma fiscal recém-aprovada no último concurso de 22 anos, que a divergência que ela estava encontrando entre a RAIS, o Cefip e a declaração lá na Receita Previdenciária era referente ao aviso prévio indenizado. Vocês não têm noção de como é difícil explicar isso para uma fiscal nascida em 1990. Quando é que a gente vai ter o Cefip corrigido essas duas questões? Hélio. Como é que você se chama? Como é que você se chama? Vamos lá, gente, olha só. O Cefip, em 99% da sua essência, tá? Por que foi criado o Cefip? Cefip é recolhimento ao FGTS e informações à Previdência Social, tá? O Cefip foi criado a partir de um anseio, ou seja, antigamente você, para comprovar que você tinha trabalhado, você tinha que levar aquele caminhão de carteira profissional à Previdência Social, e aí de você, se você tivesse perdido uma, né? Meu pai, por exemplo, eu tenho um exemplo desse em casa, meu pai teve que trabalhar mais 10 anos por causa de uma carteira que ele perdeu. Uma, né? Porque o empregador dele faleceu, fechou a empresa foi derrubada e o cara não tinha mais nada, tá? 99% do Cefip, o FGTS, para o Cefip, ele é nada. No bom sentido, é uma pequena parcela, menos de 1%. Quem trabalha com o Cefip sabe que 99% das informações prestadas no Cefip vão para a Previdência Social. Toda e qualquer modificação no Cefip, tá, ela é emanada da Previdência Social. Ok? A Caixa apenas altera o Cefip. Então esse teu anseio, essa divergência, tá? Interessante isso que você está falando. Mas a Caixa ela fica aguardando que seja solicitada essa. Não estou tirando da reta não, tá? Por favor. Não estou tirando da seringa, desculpa. Tá? Eu não sou muito de mandar recado nas páginas, eu falo mesmo português claro. Não estou tirando da seringa não. Mas
a Caixa aguarda que isso seja solicitado pela Previdência. Tá? É como às vezes o cliente reclama, a tabela não está no site da Caixa, a tabela diz, a gente fica aguardando vir. Ok? Então, apenas só para esclarecer esse tipo de coisa, eu entendi que você falou, a CEFIP foi criada lá em 2000, você participou e continuou o mesmo problema. Você vai discutir isso com o fiscal de 22 anos, é complicado. O cara não conhece o passado. Tá? É só para ressaltar isso daí. Ok? Agora é interessante que você coloque isso daí, tá, como queixa lá no SESCOM, tá, até por se tratar de uma entidade representativa como o SESCOM, isso é muito importante. Que você, isso aí está representando aí, quando você falou isso, todo mundo riu, pulou, a plateia quase veio abaixo. Porque não é problema só seu, não, cara. Isso é problema de todo mundo. Então coloca lá no site do SESCOM, o que a gente vai fazer? O SESCOM vai mandar isso para a gente, eu vou mandar isso para a matriz. Entendeu? Alguém tem que chutar para cima. É o que a gente vai fazer, vamos chutar no bom sentido para cima. Entendeu? Para ver se alguém se mexe lá em cima. Legal? Mais alguma pergunta? Ele quase se escondeu ali de baixo. Ok, então eu agradeço a vocês a atenção e a paciência, né, e passo a palavra para o representante do SESCOM aí para o encerramento. Obrigado.